Olá, pessoal do meu canal. Eu nasci para ser feliz. Vamos dar início a uma série de vídeos aqui sobre o experimento da dupla fenda. Nesse caminho aí de estudar a física quântica. Começando fazendo uma distinção entre os termos física quântica e mecânica quântica. Esses dois termos, apesar deles serem tratados como sinônimos, é porque, na verdade, a física quântica diz respeito às leis, os fenômenos que se descobrem, características atômicas, no caso, e que se conseguem formular uma teoria, uma fórmula. Quando se descobriu as potencialidades atômicas, se conseguiu descobrir, por exemplo, a energia elétrica, os efeitos da luz elétrica. E a partir dela, todo esse aparato eletrônico que está aí. Celular, Wi-Fi, passe livre no pedágio, bilhete eletrônico. Então, toda essa parafernália tecnológica advém das descobertas da física quântica. Então, se você tem energia elétrica hoje, é por causa da física quântica. Se o seu celular funciona, é por causa da física quântica. E das descobertas em torno desse universo físico-científico. O que significa essa palavra quântico? Ela vem do termo quanto, que é como uma propriedade de medida atômica, né, ou subatômica, onde um quanto é uma menor partícula, no caso atômica. E a partir disso vem a mecânica quântica, que são as aplicações, é como se fosse assim a execução, o movimento a partir dessas formulações e teorizações. Então, por exemplo, você tem a fórmula da aceleração, certo? Da velocidade, em termos de fórmula física. E a partir dessa fórmula se pensou ferramentas para a melhoria da vida, para o avanço da tecnologia, como, por exemplo, a criação do automóvel. Então, trabalhamos com essas duas ciências juntas, para chegar na espiritualidade, na expansão da consciência, precisamos considerar esse viés científico. O que é que os físicos encontraram nessa busca aí? Por que é importante a gente aprender e estudar mecânica quântica, física quântica? Por que é importante deter esse conhecimento? É porque isso é o que vai fazer a diferença entre você e outros profissionais, outras pessoas. Conhecendo como a realidade funciona, nós podemos nos beneficiar com base nesse conhecimento, para fazer diferente, para buscar uma revolução e uma evolução através da expansão da consciência. A revolução que eu digo em algum campo de atuação que você esteja. Quando vimos esses termos, física quântica, mecânica quântica, a impressão que temos no início é que só os cientistas detêm esse conhecimento. Nós veremos que não é bem assim, que podemos nos apropriar dele e usá-lo em benefício da nossa própria vida. Então, quando eu iniciei meus estudos da física quântica, lá atrás, eu ouvi nomes de cientistas que eu jamais tinha ouvido antes, no tempo de escola, por exemplo. Tais como Max Planck, que é considerado o pai da física quântica. O Max Planck, ele era professor numa universidade na Alemanha, junto com o Albert Einstein, esse aí mais conhecido, né, por todos nós, bem como Charles Darwin. Então, todos faziam parte da mesma época. Existe até uma foto em que eles aparecem e podemos ver todos esses cientistas. Desses cientistas, o que primeiro afirmou, através dos seus estudos, dos seus experimentos, de que existia uma consciência primordial inteligente, que ele também nomeou de matriz quântica, foi o Max Planck. Só que na mesma época, o Charles Darwin também estava desenvolvendo a sua teoria da evolução das espécies. E essa
passou a ter mais foco e aceitação. Na época, os holofotes da comunidade científica se voltaram todos para Charles Darwin, que teve o seu trabalho mais reconhecido. Foi um período muito rico, ali, final de 1800, início de 1900. Era a época também de Jung, de Freud. Inclusive, há uma foto em que estavam todos esses cientistas aí reunidos e no centro estava Einstein. Era o que tinha maior destaque, maior visibilidade. Mas estavam todos lá. Niels Bohr, Thomas Young, como mostra nessa foto aqui. Cientistas que, ao longo dessa série de vídeos que nós vamos trilhar aqui, ainda vamos falar bastante sobre eles, para entender melhor esses experimentos da física quântica. Bom, hoje, neste vídeo, vamos falar um pouco sobre o experimento da dupla fenda, que foi realizado pela primeira vez pelo cientista Thomas Young em 1801, ou seja, há quase 220 anos. Naquela época, existia muita discussão entre os cientistas a respeito da luz. Se a luz era partícula, se era onda. São várias as formulações da física observando esse aspecto ondulatório das partículas. Então, o Thomas Young formulou esse experimento onde se comprovou que a luz se comportava como onda. Então, vamos agora tentar explicar para vocês como foi esse experimento famoso da dupla fenda e o que isso implicou em termos científicos para se comprovar que a realidade não é material. Vamos lá? O experimento da dupla fenda mostra que quando atiramos fótons de luz, ou elétrons em dupla fenda, o resultado lá atrás é uma interferência construtiva de uma onda com a outra, formando no aparato posterior o desenho de franja, como mostra essa foto aqui. Se fechássemos uma fenda e se projetasse fótons de luz em direção ao aparato com apenas uma fenda aberta, o resultado era este. Bom, para provar a tese de Jung de que a luz se comportava como onda, ele realizou esse experimento lançando elétrons em duas fendas abertas. E se Newton estivesse certo, o que iria aparecer no aparato seria este, certo? A luz se comportaria como partícula, porque na época o Newton estava defendendo essa outra teoria, de que luz eram pequenas partículas. Então, se Jung estivesse certo, os fótons de luz se comportariam como onda, e o resultado lá atrás no aparato seria este. E o que foi que aconteceu? O que ficou comprovado foi que a luz se comportou como onda e que Thomas Young estava certo, porque esse foi o resultado obtido. Bom, o tempo passou, foram se aprimorando os experimentos, verificou-se que acontecia outras coisas em relação aos fótons de luz ou aos elétrons. Os cientistas pensaram, e se jogássemos sobre o aparato um elétron por vez, qual seria o resultado? Lembrando, um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como se fosse uma bola de gude. Se pensarmos que o que diferencia o elétron de um carro, por exemplo, é apenas a quantidade, certo? O tamanho. Já que estamos falando da menor parte da matéria que forma tudo que há, porque tudo é composto por átomos, e neles estão os elétrons. Pois bem, voltando ao experimento, se jogasse um elétron por vez, o que se teria
como resultado no aparato posterior. O experimento mostra que quando pegamos um elétron ou um fóton e jogamos em direção a duas fendas, a dois buracos mesmo, duas aberturas ali, o que acontece? Um único elétron passa pelas duas fendas simultaneamente, ao mesmo tempo. Como isso é possível? Isso foge completamente ao entendimento das pessoas. Ou seja, se você tem um sensor que mostra que o elétron passou pela dupla fenda e mostra uma interferência lá atrás, o elétron se comportou como onda. Mostra que o elétron se comportou como onda e colidiu. Houve uma interferência construtiva de uma onda com a outra. Várias ondas interferindo. Quando uma fenda só é aberta, mostra-se o quê? Que passou direto, não houve interferência. E que o elétron passou sozinho como partícula, como massa, certo? Em termos de experimento, entender isso não é tanta dificuldade assim, porque é uma coisa testada, certo? Você faz a experiência e ela se repete. Isso foi feito N vezes e todas as vezes dava o mesmo resultado. Caso contrário, uma vez passa pela dupla fenda, outra vez não passa, percebe? Isso seria por azar ou sorte, por tentativa, então deixaria de ser uma lei da física, uma lei matemática. Se cada hora uma coisa acontecesse, cada hora acontece uma coisa, seu celular um dia funciona, outro dia não funciona. Mas não é assim que acontece. Toda vez o seu celular funciona, a TV funciona, isso significa que os elétrons se comportam sempre da mesma maneira. Uma única coisa passa por dois buracos ao mesmo tempo. Isso, por bom senso humano, uma coisa passar por duas é difícil de aceitar, não é? Quando você só pensa em matéria. Mas quando você pensa em onda, não tem problema nenhum. A onda passa pela dupla fenda. A questão é, a maioria das pessoas do planeta não entendem isso, não sabem disso, nunca ouviram falar. As que sabem, não aceitam. Então, a questão é, não é só entender, é aceitar como funciona a realidade. E nós aqui estamos fazendo esse esforço para estudar isso, estamos nos permitindo debruçar sobre esse caminho. Mas é preciso pensar, o que significa o elétron passar pela dupla fenda? Um elétron passar por dois buracos. O que significa isso? No próximo vídeo, vamos dar continuidade à explicação desse experimento da dupla fenda. Um beijo a todos e afirmo, eu nasci para ser feliz!